Eu nunca imaginei que uma simples ida ao banco pudesse mudar tanta coisa em tão pouco tempo. Cheguei com meus documentos na mão e o coração esperançoso, achando que aquele pequeno empréstimo seria apenas uma formalidade. Fui educada, paciente, esperei minha vez como todo mundo, mas a recepcionista sequer me olhou nos olhos. Quando finalmente fui atendida, fui tratada com frieza e desprezo, como se eu estivesse ali mendigando algo, quando tudo o que eu queria era um pouco de dignidade. As palavras da gerente foram cortantes, quase ensaiadas, e do nada, meu pedido foi negado. Saí de lá tentando segurar as lágrimas, sentindo uma mistura de humilhação e raiva que queimava por dentro. O sol do fim da tarde nem conseguia aquecer aquele frio na barriga, e eu só queria chegar em casa para esquecer aquele episódio. Mal sabia eu que alguém já tinha visto tudo, do alto da sala de vidro espelhado no último andar, onde ninguém imagina que está sendo observado. Ele me reconheceu de imediato, mesmo com as câmeras sem som, apenas pelos meus gestos e pela maneira como toquei nervosamente meu colar. 10 minutos depois, as portas de vidro do banco se abriram com força, e o som dos saltos dele ecoou pelo saguão, como um trovão em dia seco. Não houve gritos, nem escândalos, apenas uma ordem direta e silenciosa para que todos fossem dispensados. O silêncio virou pânico. Ninguém entendeu nada, mas ninguém ousou questionar. Um a um, os responsáveis por minha humilhação foram saindo, cabisbaixos, enquanto ele descia as escadas com os olhos fixos em mim, como se eu fosse a única pessoa naquele lugar. Só então percebi o que estava acontecendo. Aquele homem, elegante e imponente, era meu marido. E eu, sem saber, tinha sido rejeitada pelo banco do qual ele era o CEO. Por escolha nossa, sempre mantivemos sua identidade profissional em segredo, até mesmo para os mais próximos, justamente para evitar constrangimentos. Mas agora, aquele segredo se tornava meu escudo. E ver o olhar dele, carregado de indignação e proteção, me fez sentir que talvez eu nunca tivesse conhecido ele de verdade. E isso era só o começo. Acordei cedo naquele dia, como sempre fazia nas quartas, com o cheiro do café ainda invadindo o corredor e o som abafado do jornal na TV da cozinha. A casa estava silenciosa, como se pressentisse o que estava por vir. Ele já tinha saído para o trabalho, como de costume, deixando apenas um bilhete dobrado sobre a bancada com um "boa sorte hoje" escrito à mão. Sorri. Só ele sabia o quanto aquele dia era importante para mim, e o quanto me preparei para conseguir aquele crédito no banco. O tempo estava nublado, com aquele vento morno que parece acariciar a pele, mas pressagia chuva. Escolhi uma roupa discreta, mas arrumada. Eu sabia que não era qualquer instituição. Aquele banco era tradicional, cheio de regras não ditas e olhares avaliadores. Mesmo assim, fui com esperança. Precisava daquele dinheiro para tirar do papel um projeto antigo, um pequeno café no centro, algo só meu, depois de tantos anos me dedicando à família. Não era um sonho extravagante, era só uma tentativa de recomeçar. Entrei no banco com calma, como quem entra num lugar sagrado. Os pisos de mármore polido refletiam a luz branca e fria do teto, e todos pareciam ocupados demais para notar minha presença. Esperei por mais de 20 minutos, em pé, até que alguém se dignasse a me entregar uma senha. Quando finalmente fui chamada, a moça sequer levantou os olhos do computador. Pedi o empréstimo com toda a educação que me cabia, mostrei meus documentos, falei do projeto com entusiasmo. Mas o semblante dela era de desdém, como se tudo aquilo fosse ridículo. Ela me interrompeu antes mesmo que eu terminasse de falar. Disse, sem rodeios, que meu perfil não se encaixava nas exigências do banco. Insisti com calma, pedi para falar com alguém da gerência. Fui conduzida a outra sala, onde a gerente analisou meus papéis com uma expressão que misturava tédio e impaciência. No fim, ouvi que não podiam arriscar capital em ideias pessoais pouco estruturadas. Era uma maneira elegante de dizer que não confiavam em mim. Saí de lá com os olhos marejados, fingindo firmeza, mas me sentindo menor que a porta giratória. Lá fora, sentei no banco da praça em frente, tentando recompor o fôlego. O céu parecia ainda mais cinza, e um passarinho cantava de forma quase irônica na árvore ao lado. Peguei o celular, pensei em ligar para ele, contar tudo. Mas algo me segurou. Talvez orgulho, talvez medo de parecer fraca. Respirei fundo, fechei os olhos por um instante. Foi então que senti algo estranho, como se estivesse sendo observada. Mas quando olhei para trás, só vi as janelas espelhadas do prédio. Nunca imaginei que atrás de uma delas ele estaria me vendo.
Lá de cima, do último andar, meu marido tinha assistido a tudo. Sem que eu soubesse, ele estava em uma reunião importante, interrompida pelo movimento atípico no saguão. Dizem que ele se levantou sem dizer uma palavra, apenas caminhou até a grande janela e ficou ali parado, assistindo em silêncio à minha humilhação. Reconheceu meu jeito de ajeitar o cabelo, de cruzar os braços quando estou nervosa. E cada detalhe do meu constrangimento foi se transformando em algo que nem eu imaginava que ele ainda sentia: raiva. 10 minutos depois, o elevador desceu até o térreo. As câmeras internas registraram a expressão dele, firme, sem um sorriso, sem pressa. Ninguém entendeu nada quando ele apareceu no salão. Ele não gritava, não acusava. Apenas caminhava entre os funcionários como um juiz. Pediu os nomes de quem havia me atendido. Anotou com calma. E então, num gesto frio e direto, dispensou todos. Um a um. Ninguém ousou perguntar por quê. Era como se o prédio todo tivesse congelado. Quando ele parou diante de mim, eu ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. Sua mão tocou a minha com ternura, mas seus olhos estavam em chamas. Senti um arrepio que não vinha do frio, nem da chuva que começava a cair. Era algo diferente. Um misto de proteção, orgulho ferido e algo mais profundo, que eu ainda não sabia nomear. Aquele homem ali na minha frente, tão calmo e tão impiedoso com os outros, era o mesmo com quem eu dividia a vida. Mas agora ele parecia alguém que eu precisava redescobrir. Voltamos para casa em silêncio, cada um mergulhado nos próprios pensamentos. O carro deslizava pelas ruas molhadas, e pela primeira vez em muito tempo, eu não sabia o que dizer a ele. Estava confusa, mexida, ainda tentando entender o que havia acabado de acontecer. Ele dirigia com a mesma expressão de antes, firme, olhando a estrada como se ela escondesse todas as respostas. Dentro do carro, só se ouvia o som dos limpadores de para-brisa e o bater irregular do meu coração, que parecia querer me avisar de algo. Assim que entramos, fui direto para o quarto e me sentei na beira da cama. Ele veio atrás de mim e fechou a porta com cuidado. Ficamos nos olhando por alguns segundos. Foi ele quem quebrou o silêncio primeiro. Disse que não podia suportar ver alguém me tratando daquele jeito, ainda mais sob o teto da empresa que ele construiu com tanto esforço. Fiquei sem reação. Nunca o tinha visto daquele modo. Não como um executivo poderoso, mas como um homem tomado por uma fúria silenciosa, capaz de tudo por mim. Confessei que me sentia envergonhada. Não por ter sido rejeitada, mas por ter sido vista por ele naquele momento de fragilidade. Sempre fiz questão de mostrar minha força, minha autonomia, mesmo dentro do nosso casamento. Ele se aproximou e disse que aquela era justamente a mulher que ele amava. A que luta sozinha, mas que nunca deveria estar só. Ouvir aquilo mexeu comigo de um jeito que nem sei explicar. Havia algo em sua voz que me fez lembrar do início, de quando tudo era desejo e admiração. Pela primeira vez, falamos sobre o muro invisível que havia entre nós. Os jantares silenciosos, as viagens a trabalho que se tornaram mais frequentes, as decisões que tomávamos sem consultar o outro. Não foi uma briga. Foi uma confissão mútua, cheia de pausas e olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Ele confessou que sentia minha distância há meses, e eu revelei que me sentia pequena diante do universo em que ele orbitava. Talvez, no fundo, sempre tivéssemos medo de nos perder de vez. Naquela noite, ele não dormiu no escritório como fazia costumeiramente. Ficou ali comigo, deitado em silêncio, com o braço ao redor da minha cintura. Não houve necessidade de palavras, nem de gestos exagerados. O simples toque da sua mão na minha pele bastava para dizer tudo. O tempo parecia ter desacelerado, como se nos desse uma nova chance. E no fundo, eu sabia que aquela noite era um ponto de virada. O que viria depois ainda era um mistério, mas alguma coisa em mim começava a despertar. Nos dias seguintes, a notícia da demissão coletiva se espalhou como fogo. Ninguém sabia exatamente o motivo, mas havia especulações por todos os lados. Alguns achavam que era por corrupção interna, outros falavam em reestruturação. Apenas nós dois conhecíamos a verdade. Ele manteve o silêncio. Disse que certas decisões não precisam de justificativa quando são motivadas por princípios. E eu, curiosamente, comecei a me sentir mais forte, como se o fato de ele ter me defendido tivesse acendido algo adormecido em mim. Passei a olhar para ele de uma forma diferente. Não apenas como o homem que dividia meus dias, mas como alguém capaz de se expor por mim,
mesmo dentro de um mundo que exige frieza e controle. Isso era sedutor. Mexia comigo mais do que qualquer presente ou declaração. Ao mesmo tempo, me fazia pensar no quanto eu também precisava reencontrar minha própria voz, minha independência. Talvez o tal café ainda fosse possível, mas agora por outros meios. Queria provar que era capaz por mim mesma. Mas havia um detalhe que ele ainda não sabia. Algo que guardei só para mim naquele momento. Uma informação que eu descobri por acaso, nos dias em que buscava apoio financeiro. E que, se revelada, poderia mudar tudo mais uma vez. Eu não sabia se era o momento certo. Só sabia que, em algum ponto daquela história, eu teria que escolher entre manter o segredo ou colocá-lo à prova de novo. E, dessa vez, as consequências poderiam ser bem maiores. Guardei aquele segredo como quem esconde uma faísca num quarto cheio de papel. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele poderia incendiar tudo, mas ainda assim hesitei. Descobri, durante minha busca por crédito, que o nome dele estava envolvido em uma movimentação recente que afetava diretamente meu antigo emprego. Um fundo ligado ao banco havia adquirido parte da empresa onde trabalhei por mais de 10 anos. E, de forma indireta, ele tinha poder sobre o lugar que me demitiu sem aviso há alguns meses. Na época, não associei os nomes, porque os contratos estavam registrados em nomes de terceiros. Só entendi a conexão quando conversei com uma antiga colega que, sem saber, mencionou a nova política dos donos invisíveis. Fui ligando os pontos. Não o confrontei. Ainda. Não sabia se ele sabia disso, se havia sido decisão dele ou algo apenas técnico, como ele costumava dizer. Mas o fato é que aquilo me fez questionar tudo de novo. Será que ele também esteve por trás da minha queda antes de tentar me reerguer? Escrevi uma carta para ele naquela noite. Coloquei tudo no papel, minhas dúvidas, minhas desconfianças, minha dor por ter sido descartada 2 vezes, ainda que uma delas fosse indireta. A carta ficou na gaveta da penteadeira por dias, dobrada com cuidado. Nunca tive coragem de entregá-la. Toda vez que olhava para ele, tão presente, tão protetor, me sentia dividida entre a gratidão e o ressentimento. E se ele tivesse feito tudo sem saber? E se eu estivesse prestes a destruir algo que ele nunca teve a intenção de machucar? Enquanto isso, ele se aproximava de mim de maneiras novas. Começou a chegar mais cedo em casa, a se interessar pelo meu projeto, a me fazer perguntas sobre o café como quem realmente queria entender. Havia algo diferente no ar. Um cuidado, um desejo velado, como se redescobríssemos um ao outro por trás das máscaras do cotidiano. Às vezes, ele me observava em silêncio enquanto eu desenhava ideias no caderno ou pesquisava fornecedores. Seu olhar era quente, denso, cheio de intenções que não se diziam em voz alta. Foi num desses dias que ele me levou para conhecer um imóvel no centro, sem me dar muitos detalhes. Era discreto, charmoso, com paredes antigas e janelas grandes, como eu sempre imaginei. Quando perguntei o motivo daquela visita, ele apenas respondeu: "Acho que seria um bom lugar para o seu café." Fiquei sem palavras. Aquilo me pegou de surpresa. Não era só sobre o imóvel. Era sobre ele estar prestando atenção em mim. Em tudo. Em cada detalhe. E isso mexeu comigo mais do que eu gostaria de admitir. Na volta, dentro do carro, ele segurou minha mão de um jeito diferente. Não foi apenas um gesto de afeto. Foi um convite silencioso. Como se dissesse: estamos juntos nisso, mesmo que não digamos tudo. Senti meu corpo responder com um arrepio lento, daqueles que começam na nuca e descem como promessa. A tensão entre nós crescia em silêncio, alimentada por tudo o que não falávamos. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão irresistível. A dúvida, o não dito, o risco. Naquela noite, enquanto ele tomava banho, voltei à penteadeira e peguei a carta. Li tudo novamente, sentindo cada palavra pesar como se tivesse sido escrita por outra mulher. Uma mulher que já não era mais exatamente eu. Rasguei a carta em pedaços pequenos e joguei no lixo do banheiro, antes que ele saísse. Ainda havia muito que eu queria saber, mas também havia algo maior. A vontade de viver o presente, com seus riscos e recompensas. Talvez, pela primeira vez em anos, eu estivesse pronta para isso. Mas o destino não costuma nos dar sossego por muito tempo. 2 dias depois, recebi uma ligação anônima. A voz do outro lado era baixa, quase um sussurro. Disse apenas uma frase: "Você realmente conhece o homem com quem dorme todas as noites?" E desligou.
Fiquei com o telefone na mão, gelada. O que aquilo significava? Quem seria aquela pessoa? E por que parecia saber tanto? De repente, percebi que ainda havia segredos enterrados, e que talvez eu não estivesse tão preparada assim para desenterrá-los. Fiquei olhando para o telefone por longos minutos, como se ele fosse me responder aquilo que a voz misteriosa me perguntou. A frase ficou martelando na minha cabeça. Você realmente conhece o homem com quem dorme todas as noites? Era mais do que uma provocação. Era uma semente plantada no terreno fértil das minhas dúvidas. Durante o resto do dia, me peguei observando ele em pequenos gestos, no modo como amarrava a gravata, como respondia mensagens, até no silêncio entre uma frase e outra. Tudo começou a parecer código. Naquela noite, esperei ele dormir. Peguei seu notebook, que ele raramente usava em casa, e digitei a senha que ele mesmo havia me dito há meses, rindo. Você é a única que sabe disso. O coração batia como um tambor dentro do peito. Entrei em pastas, documentos, contratos. Nada ilegal. Nada evidente. Mas encontrei uma planilha antiga, com datas e nomes que batiam exatamente com o período da minha demissão. O fundo que comprou minha antiga empresa havia sido criado por ele, sim, mas como uma manobra para proteger investimentos, não para prejudicar ninguém. Fechei o notebook com cuidado e voltei para a cama. Ele respirava devagar, deitado ao meu lado, como quem dorme tranquilo, sem peso na consciência. Me senti invadida por uma culpa silenciosa. Eu havia duvidado dele, investigado às escondidas, quase deixado o veneno da suspeita corroer o que ainda tínhamos. Mas também me senti mais lúcida. Eu precisava daquela busca para entender o que eu queria de verdade. E naquele momento, percebi, não era mais sobre ele. Era sobre mim. Sobre quem eu estava me tornando. Na manhã seguinte, antes mesmo que ele saísse para o trabalho, pedi para conversarmos. Sem rodeios, contei sobre o telefonema, minhas dúvidas e até sobre o notebook. Ele não se irritou. Ao contrário, ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: Eu já sabia que uma hora você ia precisar olhar por si mesma. Aquilo me desmontou. Havia orgulho no olhar dele, como se eu tivesse passado num teste que eu nem sabia que estava sendo aplicada. E, pela primeira vez, nos abraçamos sem reservas, como iguais, como cúmplices. Ele me contou que, sim, conhecia parte da estrutura do banco que comprou minha antiga empresa, mas não sabia da minha demissão até muito depois. Disse que, ao descobrir, ficou furioso, mas achou que interferir diretamente seria pior. Quis me dar espaço para reagir por conta própria. E que, quando me viu naquele dia sendo rejeitada no banco, foi como ver a mesma cena se repetindo. Só que daquela vez, ele decidiu que não ficaria parado. Não por ser seu marido, mas por ser um homem que te admira, ele disse. Semanas depois, o imóvel do café já estava em reforma. Ele fez questão de não se envolver mais, nem com dinheiro, nem com decisões. Disse que aquele era meu mundo, e que ele queria apenas ser cliente. Eu ria dessas declarações, mas no fundo entendia o gesto. Era sobre me devolver algo que eu havia perdido com o tempo, o controle da minha própria história. E isso era mais precioso do que qualquer empréstimo ou favor. A relação entre nós também mudou. Menos silêncio, mais conversas. Menos rotina, mais presença. Quanto à ligação anônima, nunca descobri quem foi. Talvez uma ex-funcionária, alguém com inveja, ou apenas uma voz do destino testando minha coragem. Mas, no fim, aquela pergunta serviu como uma ponte entre o que eu temia e o que precisava enfrentar. E mesmo que a dúvida ainda existisse em alguns cantos da minha mente, o amor que resistiu a tudo aquilo era mais forte. Um amor menos idealizado, mais real, cheio de camadas e imperfeições. Mas, principalmente, um amor escolhido dia após dia. Hoje, o café está aberto. Tem cheiro de bolo quente e lembranças boas. Às vezes, ele aparece por lá no fim do expediente, tira o paletó e me ajuda a fechar as janelas. Não falamos mais sobre o banco, nem sobre as demissões. Aquilo ficou no passado. Mas toda vez que ele me olha em silêncio, eu sei que aquele homem é o mesmo que atravessou um saguão lotado, demitiu pessoas importantes e me olhou como se eu fosse o único investimento que ele não podia perder. E, de certa forma, era exatamente isso. O café estava indo bem. Nada grandioso, nada que saísse em revistas ou chamasse a atenção da cidade. Mas era meu. Com cheiro de canela, pão fresco e flores miúdas nas janelas,
O espaço refletia cada pedaço de mim que eu havia deixado de lado por tanto tempo. Os clientes começaram a reconhecer meu sorriso, a chamar pelo meu nome. E, aos poucos, aquela mulher insegura que saiu humilhada do banco foi ficando para trás. No entanto, justo quando a paz parecia ter voltado, uma nova presença começou a rondar meus dias. Ele chegou numa manhã chuvosa, com um guarda-chuva grande e um sorriso sereno. Era médico e tinha acabado de abrir uma pequena clínica ao lado do café. Disse que o aroma do bolo de fubá tinha sido irresistível. Pediu café preto sem açúcar e sentou-se à mesa perto da vitrine. Falou pouco, mas observava tudo. Inclusive a mim. De um jeito educado, mas firme. Seu olhar era diferente, analítico, como quem enxerga além das palavras. Quando se despediu, deixou uma gorjeta generosa e um comentário leve. É raro encontrar aconchego em lugar tão pequeno. A partir desse dia, ele passou a aparecer quase todas as manhãs. Às vezes só tomava um café, às vezes comia algo, outras vezes apenas sentava em silêncio com um livro. Mas sempre me cumprimentava pelo nome, e sempre fazia uma observação gentil, sobre a cor do meu vestido, o cheiro do ambiente, ou até sobre meu humor. Percebia tudo. E aquilo começou a me perturbar de um jeito difícil de explicar. Eu não procurava nada, não esperava nada. Mas havia algo naquele homem que quebrava meu eixo. Uma tarde, ele entrou depois do expediente, quando o salão já estava vazio. Disse que só queria uma xícara para levar. Estávamos sozinhos. Enquanto eu preparava o pedido, senti seu olhar nas minhas costas. Quando me virei, ele estava ali, de pé, tão próximo que pude sentir o cheiro discreto do perfume e da chuva nas roupas. Você sempre cuida de todos. Mas quem cuida de você? Ele perguntou, num tom quase inaudível. Aquela pergunta ficou pairando no ar como um segredo que ninguém quer admitir. Meu corpo respondeu antes da minha razão, um arrepio, um leve tremor nas mãos. Não aconteceu nada além disso. Nenhum gesto fora do lugar. Mas desde aquele dia, o mundo pareceu mudar de cor. Comecei a me perguntar o que exatamente me incomodava. A presença dele, ou o que ela despertava em mim. Passei a me arrumar mais para o trabalho, escolhia vestidos com mais cuidado, ajeitava o cabelo antes de abrir a porta. Era inocente, mas não era ingênuo. Eu sabia o que estava fazendo. Ou, pelo menos, achava que sabia. Meu marido não desconfiava de nada. Continuava presente, gentil, parceiro. Mas havia algo em mim que já não era o mesmo. Comecei a evitar ficar sozinha no café, arrumando desculpas para que uma das meninas da cozinha sempre estivesse por perto. Queria me proteger de mim mesma. Mas, como tudo na vida, aquilo não duraria. Numa manhã de sexta-feira, ele chegou com flores. Disse que a clínica estava completando um mês, e que queria agradecer minha gentileza nos atendimentos. As flores eram simples, campestres, e ainda vinham com gotas de orvalho. Aceitei com um sorriso hesitante e mãos trêmulas. No fundo, eu sabia, flores nunca são apenas flores. Naquela noite, em casa, meu marido percebeu algo diferente. Comentou que eu estava mais calada, distante. Eu neguei, desconversei, disse que era apenas cansaço. Ele me olhou de um jeito que me doeu. Era o mesmo olhar de quando ele descobriu que eu estava escondendo algo naquela época. Mas, dessa vez, ele não insistiu. Apenas me abraçou. E naquele abraço silencioso, eu me senti pequena de novo. Como se, mesmo sem saber, ele já pressentisse que alguma coisa estava por acontecer. O sábado amanheceu calmo, mas eu, por dentro, era só turbulência. Olhei meu reflexo no espelho e por um instante não me reconheci. Não era culpa. Ainda não. Era algo mais sutil, mais perigoso, curiosidade. O tipo de sentimento que começa pequeno, mas vai crescendo nas entrelinhas do dia. Meu marido ainda dormia, deitado de lado, com o rosto sereno. Fiquei alguns minutos ali, observando cada traço dele, tentando lembrar da primeira vez que senti desejo por aquele homem. E, ao mesmo tempo, tentando entender por que agora tudo parecia tão morno. No café, tentei ocupar minha mente com tarefas. Fui até a despensa, revisei os estoques, chequei as contas. Mas nada conseguia apagar da minha memória aquele olhar, o do médico, o vizinho silencioso, o homem das perguntas que ninguém fazia. Ele não apareceu naquele dia. Nem no seguinte. E essa ausência teve o efeito oposto ao que eu esperava. Em vez de alívio, senti uma espécie de vazio,
como se faltasse uma peça invisível no cenário habitual. Comecei a me perguntar se ele sentiu que passou do limite, ou se simplesmente perdeu o interesse. Na segunda-feira, ele reapareceu. Chegou cedo, vestindo branco, com o jaleco pendurado no braço e um caderno nas mãos. Disse que andava ocupado, mas que sentia falta do meu café. Fez a mesma pergunta de sempre: café preto sem açúcar, e, ao entregar a xícara, nossos dedos se tocaram por um segundo a mais do que o necessário. Foi sutil, mas o suficiente para meu corpo responder com um calor inesperado. Não nos dissemos nada além do necessário. Mas saí dali como quem carrega um segredo no bolso. À noite, durante o jantar, meu marido falou sobre uma possível viagem a trabalho. Seriam 2 ou 3 dias fora, talvez mais. Disse que eu poderia aproveitar para descansar, cuidar de mim. Sorri, agradeci. Disse que talvez aproveitasse para colocar a papelada do café em dia. Por dentro, no entanto, senti um frio estranho. Aquela liberdade repentina me assustava. Eu sabia que ficar sozinha me colocaria à prova. E não sabia se confiava o bastante em mim mesma para resistir à tentação de cruzar uma linha que, até então, eu apenas rondava. Na manhã da viagem, ele me deixou um bilhete sobre o travesseiro. Era simples, mas cheio de significados. Confio em você. Cuide bem de si mesma. Eu te amo. Li aquelas palavras como quem ouve uma prece. Fiquei ali, com o papel entre os dedos, sentindo um aperto no peito que misturava ternura e medo. Seria possível trair alguém que nos ama tão profundamente, mesmo sem tocar, mesmo sem dizer? Ou o simples fato de desejar o outro já era, em si, uma forma de traição? No fim da tarde, o médico voltou. Dessa vez, trouxe um pequeno bolo caseiro. Disse que queria retribuir todas as minhas gentilezas. Sorriu, e pela primeira vez, sentou-se do lado de dentro do balcão. Ficamos conversando por quase 1 hora. Sobre livros, sobre família, sobre a solidão dos dias comuns. Quando me dei conta, já era noite, e o café estava fechado. Ele não fez nenhum movimento ousado. Não tentou me tocar. Mas quando se despediu, segurou minha mão com firmeza e disse: "Você é muito mais do que imagina." Fiquei parada por longos minutos depois que ele saiu. A cidade estava silenciosa, as luzes refletiam nas poças da calçada, e dentro de mim havia um tumulto que eu não sabia nomear. Não tinha feito nada de errado. Mas algo em mim já tinha mudado. E era como se eu tivesse me afastado um passo do que eu era, e mais um passo em direção a algo que eu ainda não compreendia. O espelho do banheiro, mais tarde, refletiu um rosto cansado, mas desperto. Como quem sente que o jogo ainda nem começou, mas já está em campo. Naquela semana, tudo o que parecia simples ganhou peso. O som da chaleira apitando, o cheiro do café subindo da cozinha, o toque do pano de prato sobre a bancada, tudo parecia carregado de significados ocultos. Eu acordava antes do sol nascer e demorava mais tempo do que o necessário para escolher minha roupa. Comecei a reparar em como os botões da blusa fechavam até o pescoço, e então, um dia, decidi deixar 2 abertos. Não por calor, mas porque queria ver se ele notava. E ele notou. Ele passou no café naquela manhã com um sorriso mais contido que o habitual. Havia algo nos olhos dele que dizia mais do que os lábios ousariam pronunciar. Sentou-se à mesa de sempre e ficou me observando enquanto eu arrumava os pães na vitrine. Quando me aproximei, sua voz foi baixa, quase um sussurro. "Hoje você está diferente." Senti o rubor subir ao rosto, como se ele tivesse tocado minha pele com as palavras. Fingi não entender, mas por dentro, eu sabia exatamente o que ele queria dizer. À noite, sozinha em casa, abri uma garrafa de vinho. Coloquei música baixa e me sentei no sofá, com um livro que eu não conseguia ler. A casa parecia grande demais sem ele. Mas a ausência mais inquietante era a de mim mesma, da mulher que eu fui antes de tudo isso começar. Me peguei pensando no médico, no jeito como ele me olhava, no respeito misturado com desejo que havia em cada gesto dele. Não era vulgar. Era perigoso justamente por ser sutil, envolvente, como uma dança que ainda nem havia começado. Na manhã seguinte, ele não apareceu. E aquilo me desequilibrou mais do que eu gostaria. Passei o dia distraída, derrubei um copo, esqueci um pedido. As meninas notaram. Uma delas até brincou: "A senhora está com a cabeça longe hoje." Eu apenas sorri. Mal sabiam como estavam certas. Quando estava fechando o caixa, o celular vibrou. Era uma mensagem.
Um número desconhecido. Mas eu sabia quem era. O texto era curto. Posso passar aí depois do expediente? Só para conversar. Demorei minutos para responder. No fim, digitei: a porta vai estar entreaberta. A noite chegou devagar, como se o tempo soubesse o que estava prestes a acontecer. Fechei o café com mãos trêmulas, deixei as luzes mais baixas do que o habitual. Arrumei os cabelos no reflexo da cafeteira e passei um batom discreto. Cada gesto parecia ensaiado, mas era pura improvisação. O coração batia como se quisesse fugir do peito. Quando ele chegou, não precisou bater. Empurrou a porta devagar e entrou com aquele silêncio que sempre o acompanhava. Não disse nada. Apenas me olhou. E eu soube que nada mais seria como antes. Ficamos frente a frente por alguns segundos. Longos, intensos, inevitáveis. Ele foi o primeiro a falar. Disse que sabia o que estava arriscando. Que não era sua intenção causar confusão, mas que não conseguia mais fingir que não sentia o que sentia. Suas palavras não eram ensaiadas. Eram cruas, verdadeiras. E cada uma delas encontrava eco dentro de mim. Não havia culpa ali. Havia desejo. Mas também havia respeito. E isso tornava tudo ainda mais perigoso. Ele não era um aventureiro. Era alguém disposto a esperar, se fosse preciso. Aproximei-me dele devagar. Estávamos a poucos centímetros um do outro. Podia sentir sua respiração. Mas antes que qualquer gesto se concretizasse, antes que qualquer linha fosse cruzada, dei um passo atrás. Não agora, sussurrei. Se isso for real, se for verdadeiro, vai ter que resistir ao tempo. Ele assentiu, com um olhar calmo, mas cheio de fogo contido. E saiu do mesmo jeito que entrou, em silêncio. Fechei a porta atrás dele com mãos trêmulas. E pela primeira vez em dias, senti que o destino agora me pertencia.